Olá pessoal, seja bem-vindo aqui, né, esse vídeo. Eu vou estar explicando rápido através desses slides um pouco mais detalhadamente sobre lógica de programação. É uma das nossas primeiras aulas que a gente teve, tá certo? Então vamos lá. A lógica de programação é a base para todos os softwares, é a maneira como instruímos os computadores a executar tarefas e resolver problemas de forma estruturada. Ou seja, basicamente é um conjunto de regras que você vai ali utilizar para que você converse com o computador, ele entenda o que você está falando e te devolva um resultado que o satisfaça ou não. É, certo? Começando aqui por algoritmos, né, que são receitas para computadores, abstraindo dessa forma, o algoritmo ele vai ter ali o passo a passo, né, que são como receitas que guiam um computador, instruindo cada etapa para solucionar o problema. No caso ali, se você tem um problema, o processo que você faz para resolver esse problema, a gente pode entender ele como algoritmo. Ele vai ter ali a parte de precisão, que são as instruções que devem ser claras e sem ambiguidade. Tá? No português, a gente tem a ambiguidade, porém o computador ele não consegue entender. Então é por isso que a gente tem que entender a lógica de programação, que é para que a gente possa conversar com o computador de forma que ele entenda o que a gente quer sem ambiguidade, tá certo? É, e também os algoritmos eles são finitos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles têm um limite computacional, porque a gente não consegue computar um número na computação de menos infinito até o mais infinito. Isso não tem como ainda, tá? Nossos computadores são limitados e não tem como fazer isso. Mas, no geral, algoritmos é o processo que você realiza ali para resolver o seu problema de forma computacional. Variáveis, né? A gente pode ver as variáveis ali como guardiões de dados, né? Elas guardam os dados que a gente precisa. Elas são um espaço na memória do computador que a gente armazena dados temporariamente, tá bom? Como elas são armazenadas temporariamente, a memória que elas ficam é a memória RAM, tá? Que é uma memória de acesso temporário. Ela some depois que o computador desliga e pode ser volátil também. É, Elas têm nomes, tá? As variáveis elas possuem nome. Cada variável tem um nome único que identifica como idade ou nome. E ela possui um tipo. Variáveis podem ter diferentes tipos de dados, tá? Armazenar diferentes tipos de dados. Como no exemplo, a idade ela é um valor inteiro, né? Um valor, na verdade, é um valor que vai de 0 a 1, tá? Ou ela pode ter um tipo string que armazena um nome que seria um conjunto de caracteres. Os operadores na computação é a forma da matemática do computador, tá certo? A gente tem aí as operações, as quatro operações aritméticas básicas, que são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, certo? A gente vai ter esses outros operadores que são operador de verificação, tá? Que é esse de igualdade maior que aí. A gente vai ter controle de fluxo, tá bom? Os controles de fluxo é como a gente define como o nosso algoritmo vai funcionar, qual vai ser o comportamento do processo que a gente utilizou para chegar em determinado resultado. Eles seriam divididos nessas três etapas aí que está no slide, tá? A sequência, que são as instruções executadas uma após outra, da primeira até a última. Seleção, né? O fluxo ele é realizado com base em uma condição, ou o programa decide qual bloco de código executar. Ele também pode ser com base em repetição, um bloco de código que pode ser executado repetidas vezes ali dentro do nosso algoritmo. Isso, no geral, é o controle de fluxo, que a gente decide o caminho no qual vai ser
realizada ali no nosso algoritmo para chegar na solução. Vetores e matrizes. Vetores e matrizes são um conceito da computação que é muito importante que vocês entendam, tá? Vetores é uma coleção de elementos do mesmo tipo. Imagine que é uma lista, tá bom? Uma lista do mesmo tipo, que podem ser acessados através de índices, tá? O índice, ele é a posição de um elemento de um vetor. O elemento seria um valor que tem dentro de um vetor, tá certo? E também temos as matrizes, que são estruturas bidimensionais, tem matrizes tridimensionais e n-dimensionais também, mas na computação a gente está aqui limitado até tridimensional, então vamos falar aqui da parte de uma matriz bidimensional, que vai ser organizada em linhas e colunas, tá certo? E a gente tem as funções. Na computação, elas são conhecidas como blocos construtores de códigos. A gente utiliza ela a fim de dar uma modularidade na nossa aplicação. As funções, elas dividem códigos em blocos reutilizáveis, facilitando a manutenção e a organização do nosso programa. Quando a gente faz uma função, a gente tem a capacidade de reutilização, que uma vez definida, uma função pode ser chamada várias vezes em diferentes partes do nosso programa, e abstração, que são funções que permitem ocultar detalhes complexos, tornando o código mais legível e fácil de entender. A abstração basicamente seria, ela é algo assim que a gente pode entender quando a gente for começar a desenvolver ali nossas bibliotecas, os nossos plugins um pouco mais avançado. A gente vai pegar muito bem essa parte de abstração da função. A reutilização a gente já está entendendo bem, tá? Com as aulas das semanas que a gente está tendo aí no Joga. E a modularidade a gente pode aí apresentar a vocês ainda, se caso não tenham entendido. Concluindo, né? Domine a lógica, construa o futuro. Fica essa palavra. Que a lógica de programação ela é fundamental para criar softwares poderosos e eficientes. É uma habilidade valiosa que abre portas para carreiras e que, se você entender a lógica de programação aí, você ter ela na sua cabeça, você praticar e entender o conceito real, você não vai ter desafios difíceis para você na computação, sabe? Tipo, a linguagem que a gente está utilizando agora é o Java, né? Mas se você entender a lógica de programação, você é capaz de aprender qualquer outra linguagem de programação, como C, C#, Python, Golang, Lua e etc.